Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao Fala Povo de hoje. E o Fala Povo de hoje está muito apetitoso. É um assunto que chama a atenção de todo mundo. Vamos abordar um assunto aqui que já abordamos em outro programa. É sobre ufologia, é sobre os extraterrestres. Vamos falar hoje com dois ufólogos renomados e conhecidíssimos aqui no estado de Pernambuco. Eu estou me referindo ao professor Alexandre Lauzide e também ao engenheiro civil, o José Vanderlei. O Alexandre Lauzide é do ramo, como vocês sabem, do ramo de hotelaria, mas há muito tempo está militando nesta área de ufologia. E o José Alexandre, formado em engenharia, mas desde pequenininho, desde os 6 anos de idade, é que ele já tem contatos com o mundo da ufologia. Sejam bem-vindos, é bom contar com vocês aqui hoje no programa Fala Povo. Obrigado pelo convite mais uma vez, a honra e satisfação estar aqui com vocês. E nós temos hoje, como você falou, o nosso amigo aqui, José Vanderlei, que é cofundador da Brazil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do Norte-Nordeste, que é sediada aqui em Recife. Seja bem-vindo, Zé Alexandre. Obrigado pelo convite. As palavras de Alexandre já deixou claro, né, o intuito da nossa presença, mas também para esclarecermos muitos fatos com relação à ufologia que são obscuros para a nossa sociedade. Então hoje a gente vai falar exatamente do extraterrestre, de ufologia. Então, roda a vinheta, vamos ter vinheta nova aí no programa. Brasil UFO Network. Isso. Não é? O que é isso? Porque em inglês, né? Porque a nossa rede é uma rede internacional, né? Brazil UFO Network, ou seja, é uma rede internacional de ufologia. Nós fazemos grandes eventos internacionais aqui em Recife, né? Coisa que nunca foi feito anteriormente. E para o ano, nós estaremos trazendo 2 grandes eventos aqui, um em abril e possivelmente ou maio, e o outro em setembro. Sendo que o de abril ou maio será um evento a nível nacional, só com palestrantes do Brasil. E em setembro nós estaremos trazendo 2 palestrantes de peso. Inclusive nós estamos em conversações com o Travis Walton, que foi a pessoa abduzida lá nos Estados Unidos, e que gerou aquele filme Fogo nos Céus, que em inglês é Fire in the Skies. Você pode procurar na internet aí, Fogo nos Céus ou Fire in the Skies, né? E o Travis contou uma história fantástica, foi a que deu mais repercussão mundialmente, né? Então, aí está a razão da Brazil UFO Network. Nós temos contatos, pessoas espalhadas no mundo todo, que nos trazem as informações de avistamento, de ocorrências ufológicas. Como você sabe, eu faço parte do conselho consultivo da revista UFO, né? Que é a revista mais antiga do mundo em ufologia. E nós temos contatos assim, diários com ocorrências no globo todo. Pronto. E ainda complementando as palavras de Alexandre, nesses dois eventos que nós vamos promover, vai existir também uma área destinada exclusivamente a produtos de ufologia. Certo. Tá? Esses produtos seriam que seriam captados, absorvidos? Não. Seriam exatamente um artesanato com ufologia, brindes, chaveiros, livros, né, vídeos, né, uma coletânea de vídeos de avistamentos, tá? E talvez algumas outras formas que nós estamos trazendo que eu não posso ainda... Tá bom. Né? Então, antes da gente mergulhar, que eu quero falar também nessa questão dos congressos que vamos ter aqui, eu queria já mergulhar no assunto. Eu fui informado, né, e o senhor, professor, disse, olha, vou levar um cara lá, José Vanderlei, formado em engenharia civil pela Unicap e tal, e o cara sabe tudo, inclusive com a questão mais religiosa da coisa. Eu queria saber, fiquei curioso, é que você tem passagens na Bíblia que tem tudo a ver com a ufologia? Exatamente. Não só na nossa Bíblia,
tá? Mas se você fizer uma pesquisa de todas as religiões, você vai encontrar exatamente passagens que levam a você crer que são visões ufológicas, que naquela época as pessoas não tinham como expressar, porque não tinham todo esse conhecimento, e falavam da maneira que conhecia. Eu dei até o exemplo do cavalo de ferro, né? O índio chamava o trem de cavalo de ferro, então para ele o trem é o cavalo de ferro. Já para algumas passagens na Bíblia, você vê carruagens de fogo. Isso. O carruagem, na realidade, né, conhecida na época, era o transporte. Exatamente. E o de fogo, exatamente pelo reluzir daquele objeto. Então ele achava que ali, né, era um fogo que estava saindo, quando na realidade era uma luz ou de uma forma que brilhava, que dava a ideia, a impressão de ser um transporte. E que é um transporte, né? No caso da ufologia, que seria um disco voador ou qualquer outro artefato que pudesse voar. Tivesse essa locomoção, né? Mesmo porque nós temos não só os discos voadores, o formato do disco voador. Nós temos vários tipos de formatos já observados. Inclusive na Índia, nós conhecemos os Vimanas, que na realidade são completamente diferentes as suas máquinas, descritas em sânscrito, né, na Bíblia deles, né, ou no livro religioso deles, falando sobre guerras nos céus. Tá? E é uma forma diferente do atual disco voador. Então, não é só a questão do ser o disco. Tá? Nós temos piramidal, nós temos o tic-tac, o formato do tic-tac, que o Alexandre fala muito bem com relação aos avistamentos americanos, com relação ao tic-tac, né? Então, nós temos várias formas de disco. Temos cone, temos o ovo, que muitas religiões dizem que é o ovo que desceu dos céus, né? Os próprios índios, eles apontam que os seus deuses desceram dos céus e apontam para determinadas estrelas, dizendo: meu Deus veio dali, ele esteve aqui conosco. Tá? Então, se parar para observar, em todas as religiões, todas elas, tem sempre alguma coisa que, se você fizer a correlação com a ufologia, com o entendimento que nós temos hoje, você talvez faça a transformação de todas aquelas palavras, né, num conhecimento ufológico. Professor, a gente estava aqui também falando sobre a questão dos avistamentos, né? Esses avistamentos, e eu vou lhe chamar também de professor, porque vocês são professores nessa área, com certeza, é de que agora que os avistamentos aumentaram mais em intensidade. Procede essa informação? Sim, com certeza, né? Mesmo porque a tecnologia e a internet veio para democratizar, não só a ufologia, como outras áreas também, né? Então nós temos acesso mundialmente a uma ocorrência que houve hoje de manhã lá no México, por exemplo, né? Outra no Japão, na China, na Rússia. Entendeu? Esses avistamentos estão cada vez mais sendo registrados através de aparelhos celular, né? As pessoas estão andando já munidas, naturalmente, de um equipamento. E outro, digo mais, os pilotos de linhas aéreas também estão registrando esse fenômeno, né? Alguns 2, 3 anos atrás, eu estava num congresso de ufologia lá em Campinas, em São Paulo, promovido pela revista UFO, né? E eu estava lá sentado com uma pessoa na mesa, né, que se apresentou a mim e disse: eu estou aqui nesse evento, eu sou copiloto da TAM, estou aqui porque eu estava num voo de Salvador para São Paulo e eu vi uma nave se aproximando do avião, vinha assim, meio que pareando com o avião, né, e depois ele fez assim, ó, pá, para a esquerda. Então, os registros ufológicos estão cada vez mais sendo disponibilizados para o povo. E nós aqui, nossa organização, nós temos a obrigação de separar também o joio do trigo, né? Tem muita coisa na internet aí que não é ufologia, muito pelo contrário. Muito fake, né? Tem muitos fake, né?
E na nossa equipe nós temos um perito criminal lá de Curitiba, que ele faz análise forense dessas imagens. O Tony Najar. Ele é perito criminal, especialista em justamente eliminar essas imagens. Os fakes o joio do trigo, né? Tirando o joio do trigo, deixa então, aqui. O nosso trabalho é feito com seriedade, né? Para justamente desmistificar a ufologia. Exato, porque tem muitas pessoas ainda, professor, que não acreditam, acham que não existe, mas eu já disse ao senhor que já vi relato de pessoas dizendo, não, eu vi. E tem, inclusive o senhor estava falando que tem uma pessoa que não era credo, não era descreda, não acreditava nessa situação, mas acabou acreditando depois que viu. Foi muito interessante, porque ele sabe que eu sou ufólogo, né? Nós temos essa organização, é uma organização sem fins lucrativos, é só para trazer ao público esse fenômeno, né? E ele tirava muita onda comigo, né? Alexandre, isso não existe, não, isso aí é coisa de pessoas que fazem coisa errada e tal, estão tudo maluco, não é nada disso. Tá bom. Um belo dia, ele estava num sábado, isso aí foi durante a pandemia, visitando uma pessoa lá antes da pandemia, lá em Barra de Jangada, né? E ele viu uma nave sair de dentro de uma nuvem que abriu um clarão e subiu, né? Aí ele liga para mim todo eufórico. Poxa, cara, tu tinha razão, o negócio existe mesmo. Ele viu. Ele viu e passou a acreditar. Passou a acreditar. Esses são os melhores testemunhos das pessoas que não acreditam e passam pela experiência. Ele mesmo viu, né? Ele mesmo viu. Professor, a gente vai dar uma paradinha, que nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Okay. Certo? Daqui a pouco a gente está voltando, viu, professor Alexandre? Vanderlei, a gente está voltando e eu quero mais histórias, que o senhor falou aqui umas passagens de Bíblia, porque justifica, né, uma semântica que fala um pássaro com um pássaro de fogo, enfim, coisas que, se você botar no papel, seria disco voador, não é? Vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Fala Povo e hoje nós estamos abordando o tema da ufologia, as novidades do mundo do extraterrestre. Estamos conversando hoje com o professor Alexandre Lauzide, essa figura conhecidíssima já de vocês, que já esteve aqui no programa, e também agora com o outro professor, engenheiro civil, o professor José Vanderlei, que também está dando uma aula aqui sobre extraterrestres. Professor Alexandre, a gente estava conversando aqui, Vanderlei, perdão, a gente estava conversando aqui sobre essa semântica que tem, né? Se parece coisas que acontecem aqui na Terra com coisas que acontecem no céu. E o senhor me disse que já teve esses contatos logo desde pequenininho, desde 6 anos de idade, é que o senhor já tinha essas coisas já assemelhando-se à ufologia. O senhor pode dizer para a gente que tipo de experiência era essa? Não, na realidade, a minha experiência começou não foi com a ufologia. Essa experiência me levou exatamente à ufologia. Certo. Eu tinha alguns contatos, né, de vozes que falavam comigo com relação às perguntas que eu fazia. E as premonições que aconteciam comigo sobre alguns fatos. Então me interessou muito, como na época não existia nada, nem artigos ainda, né? Então, a única pessoa que falava sobre parapsicologia na época era o Padre Quevedo. Então, eu comecei a ler o Padre Quevedo e logo em seguida a Bíblia. E me interessei muito na Bíblia, porque a Bíblia trazia alguns fatos que aconteciam, né, relativos que aconteciam comigo, né? Então, na história, por exemplo, de José, né, José do Egito, né, que ele interpretava sonhos, né, aconteciam fatos e ele fazia essas interpretações, ele sonhava com alguns fatos que aconteciam e comigo aconteciam praticamente a mesma coisa, então eu me interessei em conhecer a Bíblia e saí lendo a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia antes dos 13 anos de idade 3 vezes. Porque eu não conseguia entender muita coisa e eu queria descobrir. E acontece fatos comigo com isso até hoje. Eu vou dar um exemplo atualmente. Eu fiz uma palestra e comecei a escrever, né, a nossa palestra. E cheguei no momento e eu fiz
Será que eu estou no caminho certo? Não deu 5 minutos. Liga uma pessoa, faz: boa, Vanderlei, eu não sei se isso é estranho para você, mas a pessoa me mandou dizer que você está no caminho certo. Tá? Então, esses fenômenos que acontecem, certo, comigo, eu tentava buscar explicação na Bíblia. E eu me interessei muito pela Bíblia. E aos 18 anos, já vendo a questão da ufologia, né, nós tínhamos nos canais de televisão aqueles Perdidos no Espaço, né, outros filmes, Os Intrusos, né, que eram exatamente, né, os extraterrestres que incorporavam as pessoas, né? Invasores. Né? Então existia esse tipo de programa e eu adorava, eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, né? Tendo um filme desse eu estava assistindo. Foi quando, na faculdade, logo no primeiro ano, eu fiz uma palestra sobre a parapsicologia. Fazendo uma correlação com José do Egito. E naquele mesmo período, eu estava sentado vendo um filme sobre um desses filmes que passavam durante a noite sobre a ufologia, né? E eu observo uma luz no fundo. Eu moro na avenida. Então eu observo uma luz no fundo do mar, bem dentro do mar. E na época o pessoal estava colocando aqueles cabos de fibra óptica. Eu disse: não, deve ser uma luz forte, deve ser um navio, né, com a luz forte iluminando aquela área para o pessoal trabalhar. Né? E passou o primeiro bloco, passou o segundo bloco, a luzinha lá. Chegou no terceiro bloco, a luzinha começou a subir. Se elevou do nível do mar. E eu continuei observando aquela luz. E a luz começou a vir em minha direção. Ela saiu do mar para a terra. E eu passei e disse: deve ser um helicóptero, então. Aquele tempo todinho ligado, era um helicóptero, ele vinha. Entrou o início do quarto bloco, mas eu fiquei curioso em conhecer, né, aquela potência daquela luz com um helicóptero. Então eu fui aguardando e fiquei aguardando. Como tem um prédio à minha frente, né, eu moro na segunda paralela à beira-mar, como tem um prédio na minha frente, a luz desapareceu naquele momento. E eu fiquei aguardando, vou ouvir pelo menos o barulho do helicóptero. E nada de ouvir o helicóptero, eu acho. Eu acho que ele fez a volta e voltou. Pensei eu. Mas antes de sair, eu olho para o céu. Quando eu olho para o céu, de trás desse prédio que estava na frente, por cima do prédio, vinha passando uma nave gigantesca. Gigantesca, tamanho de um estádio de futebol. Tá? Silenciosa, não fazia um barulho sequer. Bem lentamente. Passou, eu só fiquei ali, só observando. Não me deu medo. Muito pelo contrário. Seria a forma de disco? Era em disco? Não, a forma que ele estava lembra muito. Ele lembra muito um estádio mesmo, meio oval. Tá? E tem parecia próximo aquelas pedras de contenção de mar. Tá? Que você parece um granitozinho, um tipo de granuto, que você bota para bater as ondas. Para quebrar o mar. Ele vinha, passou, dá vontade, estava tão perto que você levantasse o braço, eu acreditava que eu tocasse nele. Né? Não é pelo tamanho enorme daquele objeto. Mas foi só o senhor que viu? Eu acredito que sim. Tá? Eram 1h30 da manhã, mais ou menos. Tá? Então passou por cima e se dirigiu à área do aeroporto. Aí eu até pensei, vou ligar para o aeroporto, né, para ver se eles estão detectando esse objeto.
Tá? Mas eu fiquei na esperança que ele voltasse, retornasse, mas não aconteceu e eu também não liguei. Mas foi esse meu primeiro avistamento. Outros avistamentos aconteceram, inclusive eu fiz a gravação de vídeo, fiz uma gravação de vídeo mostrando outros objetos, foram em várias outras oportunidades, onde você vê uma luz, ela se apresenta, cresce, diminui, anda e depois, posteriormente, ele apaga e aparece numa posição diferente. Tá? Então teve muito, principalmente no lado de Piedade. Esse outro fato foi em Piedade. Eu estava num determinado condomínio, né, lá no andar mais alto, e nós observamos exatamente isso. E eu tive a oportunidade de gravar uma parte desse o senhor já teve aquele contato pessoal, aquele contato de vocês trocarem ideias, mímicas ou alguma coisa assim? Não. Não. O que eu tenho muito é o que o pessoal chama de um contato quando você adormece e que você faz esse contato involuntário. Projeção astral. Uma projeção astral, mas tem um outro nome, mas seria uma projeção astral. Ou seja, por exemplo, eu tenho um sonho que muitas vezes ele se repetia na minha infância, que era exatamente eu estar dentro de uma nave, tá? Voando pelo espaço, e eu via todos os planetas, eu via tudo que estava acontecendo no piso da nave. Como se fosse uma nave de vidro. Então você conseguia enxergar isso. E, coincidentemente, eu encontrei isso descrito, né, no livro de Enoque. Que o livro de Enoque, né, fala exatamente sobre a viagem de Enoque aos céus. Muito interessante o que ele expõe lá. E Enoque não faz parte da nossa Bíblia, embora ela esteja numa Bíblia etíope, tá? Mas ele não faz parte da nossa Bíblia. E nossa Bíblia católica, ele fala 3 vezes sobre Enoque, mas dizendo da seguinte forma: conforme nos tempos de Enoque, conforme a crença de Enoque. Então ele não fala dos fatos que aconteceram com Enoque, mas faz referência a Enoque. Tá? E Enoque tem uma passagem que, ao visitar os céus, ele passa por todos os planetas e vai dizendo o que representa cada planeta. A cor, ele fala com relação à cor do planeta, como ele se parece. E ele chegou até a Júpiter, né, e descreveu Júpiter como ele estava observando aquele planeta. Só que Júpiter, nós só tiramos a foto de Júpiter agora em 2000 e alguma coisa. E correu o mundo a foto de Júpiter, dizendo: Enoque esteve em Júpiter. Tá? Então tem muita coisa que nós precisamos ainda entender e conhecer, tá? Mas que já tenha, digamos assim, um fruto que nós já podemos colher. Tá? As coisas estão acontecendo, não é uma coisa que vai trazer uma desgraça, como muita gente faz, como alguns filmes americanos fazem, tá? Mas é uma coisa que vai trazer um benefício enorme. Que coisa mesmo boa. Porque, se nós passarmos ainda pela Bíblia, né? Deus, quando criou o homem, ele disse que nós somos a imagem e a semelhança. Isso. Tá? Mas se você prestar atenção, Deus não é do planeta Terra. Deus criou os céus e a terra. Ele não estava aqui. Tá? E tem uma outra passagem em Hebreus, que eu falei, inclusive no nosso intervalo, que fala exatamente sobre os anjos. Sim. Que ele diz o seguinte:
Em Hebreus ele diz, não esqueçais da hospitalidade, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Ou seja, seria a presença do extraterrestre aqui. Bom, professor, infelizmente o tempo aqui é curto, viu, José Vanderlei também. A gente está chegando no final do programa da gente, não é? Mas a gente vai antes, evidentemente, de acontecer esses 2 congressos aqui em Pernambuco. Os senhores já estão convidados desde já para a gente vir para cá e o senhor falar dessas coisas aí que realmente prende a nossa atenção. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por ter nos convidado. E para quem tiver algum relato, algum avistamento que queira nos passar, o meu WhatsApp é 81 99596 3072. Fique à vontade para mandar seus relatos e avistamentos ufológicos aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, obrigado também, professor Vanderlei. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi muito bom ter vocês dois aqui, esclarecedores, são assumidades no assunto. A gente sabe que vocês têm coisas muito boas para mostrar para a gente, mas infelizmente o nosso programa aqui realmente é um pouquinho curto, mas com certeza vocês voltarão.